Alô, gente bonita! Bem-vindos a mais um Fala Que Eu Escuto. Eu sou a Pan Strack, sócia fundadora da Kiwi. A Kiwi é uma consultoria estratégica focada em mudança de comportamento permanente e resolução de problemas complexos. E hoje a gente está aqui com a Carol e com a Inajá. A Inajá Reginato, que é médica ginecologista e obstetra e tem 10 anos de experiência e há 5 anos ela atua na área de reprodução assistida. Ela é formada pela PUC São Paulo, se especializou em reprodução assistida pela Sociedade Paulista de Medicina Reprodutiva e tem um consultório em Sorocaba. A Carol Iglesias, se define como uma profissional impulsionada por novos desafios e formas de melhorar o mundo, com muita vontade de alcançar metas ambiciosas, mantendo a integridade e princípios morais inquestionáveis. Ela é flexível, criativa e curiosa e possui mais de 10 anos de experiência com planejamento estratégico, e-commerce, experiência do cliente e novas formas de captação de negócios digitais. Já passou pela B2W, Cabify, Zé Delivery e atua hoje como diretora de CX Global e Estratégia de Produto DTC. Ufa, gente! Sejam muito bem-vindas! Obrigada, Pan. Obrigada, a gente agradece por aceitarem nosso convite, por estarem aqui para falar de um tema tão importante. Inclusive, gente, vocês já ouviram ali na sinopse, mas assim, né? O que tem a ver? A gente tem aqui uma executiva de sucesso, trabalha no corporativo, tem uma carreira super legal e um tema muito importante para hoje, que é ela é mãe. O que tem a ver também que tá aqui uma médica especialista em reprodução assistida. Hoje a gente vai falar de carreira e maternidade. Como é que faz? Acho que vocês podem explicar pra gente? Eu chamar o que vocês pra isso. Vocês podem dizer, não. Não tem receita de bolo, né? Ah, não tem. Não tem, não. Vou ficar devendo a receita. Tava com essa vontade. Era isso. Mas a gente vai explorar um pouquinho esse tema. Antes só da gente entrar no tema, é claro, li aqui uma biografia super reduzida de vocês. E eu queria pedir pra vocês contarem um pouco da história de vocês. Como foi até vocês chegarem até onde vocês estão hoje. Pode escolher quem começa. Às vezes eu te direciono a pergunta, Carol, mas pode escolher. Aproveite. Maravilha. Bom, Carol Iglesias. A Pan é uma grande amiga minha. A gente trabalhou juntas na Anshan, na Câmara Americana. Onde eu estou hoje, né? De onde eu vim. Eu tenho 10 anos de experiência de mercado, mas um pouco mais de 10 anos. Não tentem calcular a minha idade. Ninguém vai conseguir, olhando sua cara. Ótimo. 20 Só aninhos. que é jovem, meninas. Só um rostinho de 20 anos. E hoje, por onde eu cheguei, né? Eu comecei a fazer relações internacionais na faculdade que hoje já nem existe mais, na Rio Branco. E o grande questionamento que eu tinha na época era, cara, quero ser diplomata, quero entrar nesse mercado de diplomacia, porque eu gosto de culturas, e gosto de ir viajar, e gosto de ir para países diferentes, e aprender culturas diferentes. E eu acabei trilhando minha carreira para um universo completamente diferente, né? Então, eu tive experiências com vendas, eu tive experiências com negociações, eu tive experiências com comércio exterior. E aí, no final do dia, eu sempre fui guiando para um projeto muito mais de planejamento, de organização. E hoje, onde eu estou, é uma cadeira muito focada em experiência do cliente. Como que a gente consegue melhorar e capacitar os nossos colaboradores para que eles consigam prover uma experiência melhor para os nossos clientes, né? Eu acho que, de uma forma geral, a minha carreira sempre foi muito focada em tecnologia, no mundo de tech, né? Rápido desenvolvimento, rápido crescimento, escalar um negócio. E a maternidade, ela trouxe um pouco mais dessa escalada rápida. Então, vai ser um papo muito interessante. E obrigada pelo convite. Inenarrável a participação, estar aqui com vocês hoje. É de que agradece, Carol. E dá pra fazer um podcast inteiro falando de carreira, tá? Só com a Carol. É que hoje a gente vai trazer carreira e maternidade. Mas esse salto aí o cérebro da grávida aqui. Eu vou colocar, a gente não falei do convidado especial que a gente tá aqui, Otto, especialmente. Tadinho. O cérebro da grávida, ele fica doidão. Mas da faculdade, relações internacionais. Olha só. O salto de relações internacionais para onde você está hoje, para a carreira toda que traçou, tinha todo um podcast aí, mas eu acredito também que a maternidade, ela veio para colocar um sabor diferente, muito especial em tudo isso. Super. E aí, quando a gente vai falar de maternidade, então, a gente tem aqui uma especialista em reprodução assistida. Inajá, qual é a sua história? Como que você chegou? Você sempre quis? Esse era o seu sonho? Como é que foi essa história? Na verdade, não, Pan. Primeiro, obrigada pelo convite. Não sou amiga de anos da Pan, mas um pouco Também menos de anos, conhecemos. via Carol, né? Obrigada mesmo, muito, muito grata de estar aqui com vocês. Eu, na verdade, sempre quis medicina, queria ser médica, desde sempre. E fiz 3 anos de cursinho, morava aqui em São Paulo, fiz cursinho, fui fazer faculdade lá em Sorocaba, né? Então, o campus de medicina da PUC é em Sorocaba.
E quando eu tava na faculdade, eu queria fazer a cirurgia plástica. Tudo eu queria fazer plástica, fazia estudo de plástica, tudo plástica. E aí, no fim da faculdade, eu me apaixonei pela ginecologia obstetrícia. E durante a residência, a especialização em ginecologia obstetrícia, um professor meu me chamou pra passar a fazer um estágio com ele na área de reprodução. Que mesmo na medicina, naquela época, era uma coisa bem utópica, assim, nossa, reprodução assistida, era, né, bem assim, um mundo, parece que à parte, né, até hoje agora a rede social facilitou um pouco esse acesso, mas sempre foi um mundo meio à parte. E aí, quando eu fui, me apaixonei, daí me especializei e tô aí, firme e forte. Daí hoje eu moro em Sorocaba, eu acabei ficando por lá, então eu tenho um consultório lá em Sorocaba, mas minha família tá em São Paulo, então volta e meia tô por aqui. E foi assim, aí me apaixonei e não saí mais. Não sou mãe ainda. Então, Você quer ser mãe? Quero ser mãe. A pergunta que eu mais recebo, você trabalha com isso, não quer ser mãe? Não, eu quero ser mãe. Mas é o dilema de, não nesse momento. Vamos agora? Calma, vamos esperar mais um pouquinho. Agora não dá, porque agora eu tô construindo um consultório. Não, então eu tô nessa fase dos 35 pensando pra onde a gente tá indo, mas quero ser mãe, essa vontade tem, sim. Nunca tem momento certo. Exatamente. A primeira coisa que eu falei quando eu tive que ir com a Pã, eu falei, Pã, ela falou assim, mas eu tava esperando, eu falei, não tem hora. Não, você tem que fechar o olho e ir, né, não tem jeito. Aproveitando essa entrada que a gente teve aqui, como que são essas dores das mulheres que te procuram? Acho que uma pergunta antes para gente esclarecer, na verdade, o que é reprodução assistida? E dessas mulheres que te procuram, o que elas falam? Por que elas querem? Ou mulheres que querem, que estão precisando de ajuda com a reprodução assistida, que querem fazer congelamento de óvulos e tudo. Como que é a sua perspectiva profissional que lida com muitas mulheres no dia a dia? E como que é também a sua perspectiva pessoal em relação à carreira e maternidade? Tá. É muito legal poder falar isso, porque a gente ainda tem um tabu muito grande em relação à reprodução assistida. A base da reprodução assistida vem da fertilização in vitro, dos tratamentos para pacientes, para casais que tenham infertilidade, que estão tentando engravidar e não conseguem. Só que de uns 10 anos para cá, que isso na medicina é um pouquíssimo espaço de tempo, está crescendo muito a preservação da fertilidade, então o congelamento de óvulos, então estendeu-se muito, abriu muito o leque da reprodução assistida. Então, além da pesquisa, é um médico que vai pesquisar a infertilidade, porque casais não conseguem engravidar, vai indicar qual que é o melhor tratamento para esses casais, e também pacientes ou casais que queiram postergar a maternidade ou que não sabem se de repente quer naquele momento. E também casais homoafetivos, por exemplo, que precisam de tratamento e demandam de uma ajuda médica para conseguir chegar na gestação, que meios naturais às vezes não é viável, né? Então, acho que é muito bom poder falar disso, porque a gente tem um tabu do tipo, médico de reprodução só faz FIV, se eu for no médico vai me indicar FIV. Não é bem assim, não é só fertilização in vitro, né? E pra mim, como mulher ainda com 35, não mãe, é muito bom poder tentar entender esse lado, porque eu tenho duas linhas basicamente de pacientes, a linha de quem tá tentando engravidar e não consegue, e o outro oposto de casais que talvez não queiram engravidar ou que querem mais pra frente, e a gente entende que pra mulher a idade é um fator, o fator que mais tem peso na parte reprodutiva é a idade. Então, a gente sabe que depois dos 35 diminui muito a chance nossa de gravidez natural e a gente tem adiado cada vez mais a maternidade, né? Então, a gente está cada vez mais ativa no mercado de trabalho, a gente está cada vez buscando mais subir no plano de carreira e construir uma casa e viajar e aproveitar e se especializar, e isso está ficando não no segundo plano, mas ficando um pouquinho mais pra frente. E, infelizmente, nosso relógio biológico não acompanha. Então, por isso que vem a reprodução e o congelamento de ovos para essa nova geração que tá vindo, de casais que estão deixando para mais tarde, ou casais homoafetivos também. Então, é muito bom poder ampliar a gama, né, de ajudar o pessoal. Minha expectativa pessoal, é o que a gente conversou, eu quero ser mãe, tô no processo aí pra congelar meus ovos também, porque eu tô com 35 e nos últimos 2 anos eu fui adiando, e provavelmente vou adiar mais um pouquinho, então tô nesse processo pra poder deixar essa escolha um pouco mais pra frente, do momento certo que nunca existe, mas talvez um momento mais apropriado, ou menos problemático, vamos assim dizer. Mas acho que pela maternidade, sim, quero ser mãe, e eu incentivo muitas pessoas que sejam, acho que é de cada um, né? Eu acho que cada um tem essa sensação se quer, se não quer. Eu acho que é uma escolha. Eu acho que o importante é saber que existe essa possibilidade. Nesse momento eu não quero ser mãe, quero focar na minha carreira, tudo bem. Mas entenda que essa decisão talvez não seja possível mais pra frente.
Então, eu brinco que o congelamento de óvulos é um seguro do carro. A gente não quer bater o carro, mas se precisar, tá lá. Porque se em algum momento essa sua vontade de não ser mãe mudar, você talvez tenha uma facilidade muito maior de conseguir realizar esse sonho e não tenha tanta dificuldade, não precisa passar por tantos processos dolorosos que tem na reprodução humana de quem tenta e não consegue, né? Então eu falo que é um presente para si mesma, para você que não sabe se quer ou se quer um momento depois, não tá na dúvida, tá focando em outra coisa. Faça isso por você, para você poder escolher o seu momento, porque infelizmente a natureza não foi muito boazinha com a gente em relação a essa decisão a qualquer momento, né? Ele traz um pouco mais de liberdade, né? Exatamente. Dá um pouquinho mais de tempo ali. A gente até leu numa pesquisa da WIN que 81% das mulheres que responderam a pesquisa têm interesse que a própria empresa dessa informação mais sobre benefícios e informação sobre congelamento de óvulos, fertilidade, enfim, o que é possibilidades, o que dá para fazer ou não. E aí acho que isso também vai de encontro com o que você está falando, que tem uma tendência, você tem uma procura maior agora por congelamento nos últimos anos? Com certeza, eu acho que, apesar de ser relativamente novo, tem 10 anos, e começou o congelamento de óvulos, mas voltava para pacientes que tinham câncer, fazer tratamento que pudessem atingir a parte reprodutiva. Mas a preservação social que a gente fala, que é essa que tem vindo pela escolha da mulher, os últimos 3, 4 anos deu uma guinada gigantesca. E é muito legal falar essa questão, porque eu acompanho muitas empresas, agora grandes multinacionais, empresas que estão incentivando as mulheres, não só o congelamento de óvulos, mas até em tratamento de fertilização. Então, casais que não conseguem engravidar, eles pagam parte do tratamento, ou aquela mulher que está guinando de carreira dentro da empresa e naquele momento não quer ser mãe, eles estão incentivando o congelamento de óvulos também, às vezes até não só financeiramente, mas com aulas dentro da empresa, com a parte de interação com a parte médica, para entender de fato como que momento que é melhor para congelar, por que congelar ou por que fazer a fertilização. Antigamente, as empresas, existia um preconceito com quem ia engravidar, né? Então, muitas mulheres que engravidavam e voltavam da licença maternidade eram demitidas, ou então quando quando a mulher ia fazer entrevista e falava que queria ser mãe ou que tinha filhos, isso era um problema, né? Então agora a gente vê cada vez mais, graças a Deus, as empresas, maiores empresas incentivando a maternidade, talvez até por entender essa questão da mulher ter um tempo, né? Não um prazo de validade é feio de falar, né? Pelo amor de Deus, a gente não tem prazo de validade, mas de ter um tempo certo, um tempo ideal para engravidar com maiores chances. Então a gente tá vendo cada vez mais esse incentivo e de divulgação de informação mesmo. Porque nossa geração, imagino que a gente tem mais ou menos a mesma idade, ninguém falava pra gente que se a gente deixasse pra engravidar mais tarde, a gente teria dificuldade, né? Nossas mães da nossa idade já tinham 2, 3 filhos, já eram, né, mais senhoras, então é uma geração que não tem essa informação, e é essa geração que tá passando por essa dificuldade de conseguir engravidar, porque acabou de ir na maternidade, porque é uma geração que teve essa guinada na parte profissional, então a gente tá bem no meio do caminho das gerações de ter a informação, então eu acho que é essencial esse apoio das empresas e acho que tenham cada vez mais e que contem com a gente, né? Nós médicos dessa área para poder, não só incentivo, mas de informação, de passar informação para frente. Eu falo que informação é poder. Quanto mais você está nutrido de informações boas, mais poder de decisão você tem, né? E eu tô achando interessante também que você está falando de informação. Informação é bom para todo mundo, porque antigamente tinha um modelo que funcionava de uma outra forma, porque a gente estava organizado de uma outra forma também. A gente é uma primeira geração em que ambos os parceiros de dentro de casa geralmente trabalham fora, enfim, tem uma carreira e tudo. Antigamente não necessariamente era essa a organização social que existia. Então dava para a sociedade contemplar cada papel de uma maneira diferente. E hoje não dá. Só que aí, se a gente não fala sobre isso, a gente não tem esse tipo de conversa, a gente vê, eu estava lendo ali uma pesquisa que fala que quando uma mulher tem filho, eu acho que 25% saem das empresas, enquanto 5% dos homens acabam saindo das suas carreiras. Então, tem escolhas também e tudo, mas quando a gente tem mais informação, e quando a empresa também tem informação, a gente encontra o caminho de como fazer isso acontecer da melhor maneira possível e contemplar. Aqui a gente estava falando um pouquinho da preparação da mulher que quer ter filho e tudo, e como que é, o que se passa talvez pela cabeça dela, congelamento de óvulos. Eu quero passar um pouquinho para a Carol, e Carol, pensar um pouquinho, na verdade,
antes de você ter filha. A Carol é mãe da Letícia. A Letícia tem 1 ano e 3 meses? Isso. 1 ano e 3 meses. Eu acho que tem muita coisa pra gente conversar depois que ela nasceu. Mas eu tô na dúvida agora, até porque talvez eu me identifique um pouquinho, mas assim, como que você teve que se preparar? Você teve preocupação? Você queria ter naquele momento? Você queria ter em outro momento? Você falou, puxa, mas será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou conseguir tirar a licença maternidade, voltar da licença maternidade? Enquanto você estava grávida, você teve algum tipo de receio de contar para as pessoas que estava grávida, de como que eles iam te ver? Como que foi? Como foram esses anseios da preparação, assim, antes da maternidade em si, antes do nascimento da Letícia? Maravilha. Falando pessoalmente, depois eu trago para uma visão um pouco mais profissional. Nós, mulheres, quando a gente quer ser mãe, a gente não tem ideia do preparativo e não tem livro que passe o preparativo. Eu costumo falar isso com as minhas amigas, que eu li alguns livros de maternidade, mas nenhum deles me preparou 100% para o que estava por vir. Assim, é uma mudança muito drástica, principalmente num cenário onde nós somos mulheres empreendedoras, gostamos de ir atrás daquilo que a gente acredita que é o nosso futuro e o nosso propósito de vida. Quando eu pensei em engravidar, eu lembro que eu estava com uma vida muito ativa, pessoalmente, né? Tinha muito casamento, muita balada, festa, bar. E eu não tinha um ciclo de amizades, na época, com muitas mulheres mães. Uhum. Eu tenho uma irmã, a minha irmã, ela tem bastante amigas naquela fase que eu tava, que tinham filhos, mas o meu ciclo de amizade não. E aí, né, eu acho que você acaba sendo muito impulsionado pelo meio com que você está, com que você convive. Mas eu tinha aquilo de, cara, minha irmã já tá grávida, eu adoraria poder ter um filho, né, que crescesse junto, né, que tivesse um primo próximo. Eu tenho uma proximidade muito grande com os meus irmãos e com os meus primos. Então aquilo começou a colocar uma pulguinha atrás da orelha e eu falei, cara, acho que tá na hora. Mas aquilo, não existe, eu tava falando, né, antes da nossa conversa, não existe o momento certo, nunca vai existir. Você sempre vai ter uma festa de casamento, você vai ter uma viagem programada, você vai ter uma promoção no trabalho que tá te esperando. Já ouvi alguns discursos, né, não vou conseguir engravidar agora, porque o meu momento no trabalho é um momento chave, porque pra mim, nesse momento eu vou mudar minha carreira, vou mudar meu patamar. Você pode continuar mudando o seu patamar sendo mãe. Acho que a minha história, trazendo um pouco pro profissional, quando eu resolvi engravidar, eu estava numa posição dentro da companhia que era uma posição que eu já estava uns 2 anos e meio nessa posição. E eu estava ansiando desejando por mais desafios, por mais novidades. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa e curiosa de querer descobrir outras coisas. E aí eu, na época, eu cheguei a conversar com o meu líder direto. Além do meu líder direto, conversei com o líder dele, falando sobre minha atual situação e falando, cara, eu acho que já tá no momento, né, de mudança. A gente pode pensar numa posição dentro dessa carreira de experiência do cliente, só que olhando para o universo um pouco mais global. Na época eu estava numa posição, numa cadeira Brasil, e a gente estava ampliando os horizontes para outros países. E aí eu falei, acho que tá no momento, posso desenhar aqui um job description? Posso aqui sonhar um pouco maior? Desculpa, não, mas é que a gente é tão controladora do tempo das coisas que eu tô vendo você falando, até eu fiquei pensando, já fiz uma descrição de como eu ia fazer pro meu líder, como eu ia parar, né? Então, não tem hora, mas a gente faz até a hora certa se certa, né? Mulher, e é isso, a gente não fica confortável. E tá tudo bem você tentar ter o mínimo do controle. No final do dia, a maternidade vai te mostrar que você não tem controle nenhum. Ela vai te colocar de cabeça pra baixo. Mas quando o antes, o pré-maternidade, você consegue ter um mínimo de controle. Então, eu olhando que eu queria engravidar e olhando o cenário que eu buscava novos desafios e que eu queria crescer na minha carreira, eu não deixei de ir atrás. E isso eu acredito que fala muito dos valores que você tem interno, que você adquiriu da sua família e que você continua alimentando dentro da sua própria casa. E um dos meus valores é esse, eu nunca me vitimizar e nunca acreditar que eu não sou capaz. Então, nesse momento, antes de engravidar, eu desenhei uma posição na companhia, olhando para um projeto futuro onde realmente eu quisesse engravidar, e deu certo. Mas deu certo por quê? Porque eu alinhei as expectativas com todos os stakeholders necessários, que fazia sentido, que era bom para o negócio e que para mim era muito, muito vantajoso do ponto de vista de plano de carreira. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica aqui, né, e falar para todas as mulheres que estão aqui ouvindo, não pause a sua carreira
com medo de você se tornar mãe. Isso tem que ser um impulsionador da sua carreira. Por quê? Porque o filho, ele é energia, ele é vida. E a partir do momento que você tem isso dentro de você, como você tem agora, Falando, cara. ele vai... Segura minha mão aqui. Vai chorar, olha lá, olha ali. ele vai te dar toda a força que você precisa. No fim, a carreira chegou, a posição chegou, mas e parece que ele veio como um presente. Né? Completou a partir do momento que eu engravidei, e eu tava ali, e eu tava feliz, e o futuro a Deus pertencia. Você trouxe agora essa história, eu me lembro muito, a gente trouxe aqui escrito de um post que você fez no LinkedIn, falando, imagino eu, que tenha sido desse momento dessa promoção. E você falou assim, ó, eu não poderia deixar de destacar o quão importante foi para mim ser apoiada pela minha empresa, pelos colegas durante minha licença maternidade. Sou grata por sentar à mesa com pessoas diversas que não apenas entendem que você acabou de voltar da licença maternidade, mas também te apoiam e veem se você precisa de ajuda. Pessoas que, apesar do momento em que você está, te incentivam a obter o melhor de você. Você contou um pouco agora da sua perspectiva, como que foi para você construir esse momento, não se paralisar por causa daquilo e falar, ó, é isso aqui, eu tô crescendo, tá nesse momento, eu tô paralelo aqui, tô grávida também e vamos, a gente vai se ajustar. E como foi a importância de você ter esse apoio, ou essas outras pessoas, ou esse olhar de dentro da empresa? Quando a gente diz empresa, geralmente assim, ó, a empresa ela tem um papel, tem pessoas específicas que têm um papel. Como que foi a importância disso para que você conseguisse se sentir segura, ou quando se sentisse insegura, fala, não, mas tá tudo bem aqui, deixa eu tal, então é isso, tô insegura, mas não vai me paralisar, e quando voltou, ter realmente esse apoio e ter realmente esse impulsionador, a realização desse impulsionador, você já via como impulsionador, talvez não tinha a noção, a noção da grandiosidade disso, e quando nasceu a Letícia e tudo, tipo, veio uma coisa completamente diferente. Como que foi a execução de tudo isso, depois dela e quando essa promoção se concretizou? Desafiador. Eu tive alguns momentos. Então, teve um momento anterior ao nascimento da Letícia, onde eu fui até 41 semanas de gestação. Eu tive uma gestação excelente. No final da gestação, ela não queria nascer por nada, eu tinha um sonho de ter parto vaginal. E aí eu acabei impulsionando através de algumas técnicas. E eu lembro que quando eu tava de 39 semanas, eu conversei com o meu líder direto. E pra mim, Carol, o que é muito relevante dentro de uma companhia, além da sua cultura e dos seus valores, é o seu líder direto. Uhum. E naquele momento... Tem que ter apoio, né? Não tem como. Não tem como. Não vai. Não tem como. E o meu líder, ele deu esse apoio necessário. E qual foi o apoio dele? Homem, líder homem. E qual foi o apoio dele? Saia quando você precisar. Se você precisar de alguma ajuda no trabalho, avise. Eu tô aqui, eu posso assumir. O seu time tá aqui para te apoiar. Então, quando você achar que é o seu momento, que tá na hora de você sair, né, e entrar na sua licença de maternidade, fique à vontade. Não vai ter nenhum tipo de pressão sobre isso. Então, esse foi o primeiro momento. Um segundo momento foi quando empresas de tecnologia, para muitas das mulheres e pessoas que trabalham nesse meio sabem, é um mercado que muda o tempo inteiro. Fast Growing Company em um mês, você sai de férias, é uma empresa completamente diferente. Quando eu saí de licença, uns 3, 4 meses depois, teve uma mudança drástica dentro da companhia, ele fez questão de me ligar, de passar a situação atual. Eu mudei de líder naquele momento, o líder me ligou, homem também, me ligou para dar um update da situação. E eu tava com a Letícia com 4 meses. Então, você se sente... O que passou pra mim, né? Cara, E você existe também. Exato. Eu tô imaginando, mas eu não existe também. Você existe ainda ali. Tipo, eles estão lembrando que você tá ali. Que a sua posição você tá tem ali. Um papel que você é importante. Na equipe, exato. E na época, aquilo foi extremamente acolhedor. Porque eu não sabia se eu ia voltar, aquela posição ia estar lá. Afinal, eu que criei, eu que vaguei, eu que, né, busquei aquela posição. E a pessoa com quem eu busquei aquela posição não seria mais meu líder direto? O que poderia acontecer se algum outro gestor assumisse e não visse o valor que tem aquela posição? Então, esse foi um segundo momento. Um terceiro momento foi quando eu voltei de licença de maternidade. Quando eu voltei,
o time de people, né, do RH, me chamou para conversar, para ver como é que estava a situação, qual que era a rede de apoio que eu tinha para cuidar da Letícia. Eles enviaram, né, um mimo para falar, seja bem-vinda, de volta, estamos aqui. Eu acho que ser mãe dentro do meio profissional, desse, independente se você é médica, se você enfim, qual que é o seu ambiente de trabalho, você precisa desse apoio. Para que você tenha segurança de que você é valorizada, de que você é importante e que o seu trabalho, ele faz a diferença e você pode fazê-lo independente se você é mãe ou não. E eu tenho certeza que você rendeu muito mais pra eles depois que você voltou, com esse acolhimento que você teve, se você não tivesse sido acolhida. Com certeza. É muito bom poder ver que tá mudando essa tradição, né? Isso faz total diferença. A empresa só ganha, não vai perder, pelo contrário, vai só ganhar. E eu tô achando bem interessante também, na história que você contou, você frisou, né, que esses líderes eram líderes homens. Então, tem um distanciamento um pouco maior, é um pouco mais difícil de entender. O que também não quer dizer que quando você é mulher, você tem uma super proximidade e que você super sabe lidar com isso. É interessante porque aqui na Kiwi, eu tô grávida e uma das nossas sócias também está grávida. Ela vai ter neném na próxima semana aqui da gravação desse podcast. E é interessante porque eu fico pensando, gente, e olha que eu estou grávida, mas eu fico pensando, como que eu incluo, como que eu não invalido? Porque às vezes ele também poderia ter pensado que uma maneira de te ajudar era não te ligar nesse momento em que você tá focada, na filha, não te incomodar e tudo. Mas foi o contrário, tipo, quando ele te liga, quando ele passa isso pra alguém e fala assim, ó, tem essa posição, tem a Carol, ela tá dessa maneira. Enquanto você contava, eu fiquei imaginando como que será que foi a conversa deles? Porque a gente tem tanta coisa que acontece no dia a dia que podia ter passado batido, podia ter sido despriorizado isso, tipo, mas não tá aqui agora. E priorizou. E quando ele te priorizou, ele passou para o outro líder te ligou, isso tudo priorizou e falou assim, ó, tá aqui, existe e tal. Então, quando a gente falou no começo, não tem uma receita de bolo para maternidade, tudo não tem para maternidade, eu acredito que não tem para como lidar, para como acolher e tal, mas esse olhar, que é relativamente simples até, foi muito importante durante esse tempo, durante o momento que você voltou e tudo. E como é que tá agora? Agora já passou tudo, vida normal, vida que segue normal, como é que tá agora? O que mudou depois disso? O que mudou pós-Letícia? Primeiro mês eu queria me enfiar no buraco, literalmente, não vou dar conta de nada, leve crise de ansiedade, você passou 6, 7 meses, algumas mães, 4, 5, vivendo 100% aquela criança. Eu, na época, amamentava, então amamentei aproximadamente até 11 meses. Não sabia como ia ser a dinâmica de volta para o escritório, home office. O que eu estabeleci, né, quando eu voltei, de novo, com um novo líder, o que eu estabeleci com ele eu preciso ir 2 vezes na semana para o escritório, ok. Com a condição que, no horário do almoço, eu volte para amamentar. Então, durante 2 meses, eu fiquei voltando todos os dias no horário do almoço para amamentar, durante esses 2 dias. Mas no primeiro mês, eu me senti muito perdida. Eu não sabia se o ambiente que eu estava, e aí mundo corporativo, não a companhia em si, o ambiente que eu estava corporativo, era o que eu buscava. Por quê? Porque você tem ali 8, 9, 10 horas de trabalho, com a rotina de trabalho que você tem, se eu queria manter aquela rotina. Então, esse primeiro mês para mim foi, eu quero manter essa rotina de 8, 9, 10, 11 horas de trabalho, ou eu quero trabalhar part-time, ou eu quero ser autônoma, ou eu quero... Deu uma crise de ansiedade e de identidade. O que eu quero fazer? Conforme os dias foram passando e você começa a assimilar um pouco o que eu fazia antes, porque você esquece. Imagina, você tá grávida, você já não esquece as coisas, você vai falar uma coisa e esquece completamente, né? Total. O progesterona é maravilhosa. Maravilhosa. É um hormôniozinho, gente. Já conta pra gente. Hoje eu botei água, gente, dentro de um negócio com a tampa fechada. Tava o molde embaixo, internet. Teve mais alguma coisa que eu cheguei, ela fez também. Eu falei, tudo bem, é gestonta. A gente fala, progesterona é um hormônio que deixa tudo mais lento no corpo. Raciocínio fica lento, Nossa. o intestino fica lento, tudo fica lento, gente, é natural. Não vamos julgar nossas amigas, pelo amor de Deus. É ótimo, é ótimo. E eu lembro que eu não sabia o que eu fazia. Deu um branco na minha cabeça. E aí eu parei, eu lembro que teve um dia que eu parei, acho que depois de 2 semanas, que eu tava com esse sentimento de... um pouco de falta de senso de pertencimento, que eu parei, conversei com a minha terapeuta, super recomendo, inclusive, acho que é um período que
você passa por muita transformação, não é nem só o nascimento da criança, mas é o seu renascimento como mãe. Como mulher, né? Como mulher. Porque, além de mãe, você é mulher. Sim. Então, você tem uma responsabilidade dentro de casa com o seu parceiro, com a sua parceira. E eu parei, eu falei, o que eu faço? Onde eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo? E aí, o meu objetivo parou de ser um objetivo de longo prazo. Passou a ser um objetivo no dia seguinte. A maternidade me trouxe um pouco isso, o agora. Isso mudou um pouco a minha visão de futuro e presente momento. Por quê? Porque o recém-nascido, ele precisa de você naquele momento. Você não sabe se a noite seguinte você vai ter uma boa noite ou não. É viver um dia por vez, né? Viver um dia por vez. E aí eu fiz essa escolha consciente de que eu sabia que eu queria estar ali, que eu tinha um projeto naquele momento para entregar, que era relevante para mim e para a companhia. E aí parece que naquele momento virou um pouco a minha chave. E aí a partir disso, hoje, minha atual situação, consigo desligar o computador 6, 7 horas da noite, nem que eu precise religá-lo, que muitas vezes eu preciso, para ter meu momento com a minha filha, de 1 a 2 horas, até ela dormir, até eu voltar à rotina do trabalho quando necessário. Da casa também, Da casa também. A gente é mãe, mulher, dona de casa, filha, a gente é tudo, né? E eu acho que não é nem só o profissional, é os afazeres de casa. Você pensar, parece que a sua mente não para. Porque além de você pensar, como você já pensava antes, na comida, na roupa, e isso também tarefas que tem que ser, o marido ou a companheira tem que ser corresponsável. Sim. Não é só uma tarefa da mulher, né? Você tem que saber dividir com o seu parceiro, com a sua parceira. Então não é só profissional, você tem a filha, você tem o profissional, você tem os colaboradores dentro de casa, porque a gente tem uma babá em casa, então eu tenho confiança de que ela está sendo bem assistida, bem acolhida. Nem sempre a gente tem a rede de apoio, né? Nem sempre, nem sempre. Então eu bato palmas para todas as mulheres que não têm rede de apoio e que conseguem tocar o dia a dia com tranquilidade. A tranquilidade possível da maternidade. Tranquilidade nunca, né? Tranquilidade possível da maternidade. Mas se dão conta, né? Como nossos pais tiveram 10 filhos sem ajuda. Tão jovem, com tanto menos informação. Exato. A gente tem. Bom, nunca sei se é bom ou se é ruim. E um ponto legal de falar, Pá, é que eu tenho reparado no consultório que tem crescido muito o número de maternidade solo. Nossa, olha que legal. Inajá, a gente falou aqui dessa jornada, né, de como foi, da Carol e tudo, e eu fiquei curiosa para isso. Como tem sido as jornadas que têm aparecido no consultório, que você vê, elas vêm procurando pelo quê? Elas vêm querendo, qual é o anseio que tem quando elas vão no consultório? A gente estava falando de rede de apoio, eu pensei aqui, falei, nossa, eu tenho tanta paciente que é mãe solo, que aí deve ser 10 vezes mais difícil não ter um companheiro, uma companheira para compartilhar a maternidade, né? Fisicamente mesmo, né? De rede de apoio, de ajuda e tal. Mas tem crescido muito a procura por maternidade solo. Então a gente tem mulheres que estão deixando, focando na carreira, às vezes deixa para engravidar mais tarde, faz tratamento para engravidar, porque tem banco de semente disponível, engravida, eu quero ser mãe. Não tenho parceiro, não tenho uma parceira, não achei até agora, o momento que eu quero é agora, como eu faço? Tem crescido muito. E são tratamentos que eu amo, porque é que a gente falou, a gente acaba sendo a rede de apoio da paciente, de estar com ela no momento dos procedimentos, e até de dar a mão e falar, viu, é o que você quer? Tem jeito, vambora, eu tô com você, porque não tem a pessoa praticamente uma terapeuta ali. Exato, mas a reprodução 80% é a parte emocional, não tem jeito. Tanto a parte de fertilidade, mais ainda, né, mas a parte de congelamento de óvulos, maternidade solo também, porque é duro a gente ter que tomar essa decisão do nada, né? Por exemplo, eu tô com 35. Você me perguntou, você quer ser mãe? Eu quero. Quando? Então é difícil a gente ter essa visão. Então talvez se alguém do lado que te dê a mão fala, viu, se você não quiser agora, tá tudo bem. Você vai conseguir do mesmo jeito. Ou eu quero ser mãe e não tenho um parceiro. Uma parceira, como que eu vou ser mãe? Calma, tem jeito, tem saída. Então, eu acho que é muito legal, eu gosto muito, porque você acaba participando diretamente da caminhada dessa jornada, né? E uma coisa que a Carol falou que eu acho muito legal, e eu tenho percebido muito isso, e eu me descobri, até sempre falo com os meninos que me acompanham no marketing, que pra mim, no começo, a reprodução era muito difícil, porque eu sou muito controladora. Perfeccionista. Acho que a gente tá num grupo de pessoas assim, né? E eu sou muito. E na reprodução você não tem controle do resultado final. Você pode fazer o seu melhor como médica, você pode ser a melhor profissional, você tem o melhor laboratório.
Mas tem vezes que simplesmente não dá certo. O casal fez o melhor que eles tinham pra fazer. Então, pra mim, mudou muito a minha visão como médica, até da maneira de eu recepcionar os meus pacientes, de eu cuidar deles, quando eu entendi que o resultado final eu não consigo resolver. Eu vou dar o meu melhor como médica, óbvio, vou usar o que eu tiver de melhor tecnologia, enfim. Mas a diferença pra minha paciente vai ser na jornada dela nessa caminhada. Nossa, que lindo. Então, pra mim, acho que esse é o grande ponto. Então, essas pessoas que chegam pra mim, ou querem ser mãe solo, ou não tem um parceiro, uma parceira e querem engravidar, ou não sabem se querem ser mãe, ou não querem naquele momento, falam, não é uma vontade minha, ou casais querem engravidar. Eu consegui poder dar essa assistência, dar a mão, literalmente, caminhar junto, pra mim é o mais importante, que eu acho que isso vai fazer diferença para as pessoas, né, no sentido da definição da maternidade, porque talvez eles lembrem que no momento que precisou, eu tava sozinha, talvez não tivesse uma rede de apoio, mas eu tive alguém que tava comigo, que me orientou e que me deu a mão e que deu tudo certo, e me fez acreditar que ia dar certo, ou apoiou minha decisão de não querer ser mãe e de focar na minha carreira, porque às vezes essas mulheres se sentem até não acolhidas de optarem por não ser mãe, né? Porque a primeira coisa você fez, sei lá, bateu 30 anos, e aí, você não vai casar? Aí você casou, você não vai ter filho? E o segundo, quando que vem, Carol? Já pensou? Gente, a gente tá com pressão o tempo todo. Então, assim, é ruim pra quem não quer ser mãe, é ruim pra quem quer e não conseguiu e não consegue. Até o congelamento de ovos no começo era um tabu, no sentido de, nossa, mas por que você vai congelar ovos? Vira mãe logo. Com certeza. Como assim? Você vai gastar dinheiro com isso? Com isso. É uma coisa pra mim, é uma decisão minha, né? É um direito meu escolher o meu momento, não de que você vai julgar onde eu vou gastar o meu dinheiro ou não vou, né? Então, e nas empresas também, eu fiquei muito feliz de ouvir seu depoimento, porque eu tenho entrado mais nessas grandes empresas, porque a gente tá tendo realmente uma boa divulgação dessa parte de fertilidade, de congelamento de ovos, de informação para o pessoal das empresas, e eu tinha uma visão, um preconceito de que empresas tinham essa questão de, não apoia a maternidade, e a paciente volta e é mandada embora. Já cansei de fazer tratamento para paciente que eu não podia dar o meu receituário porque aparece a reprodução assistida e ela não queria levar na empresa com medo de ser demitida porque ela estava passando uma consulta de reprodução assistida. Então eu tinha um preconceito. Então eu tenho visto cada vez mais que isso tá mudando. Então me dá até uma paz no coração ouvir essas histórias, né? Faz 6 meses que eu voltei. Quando eu voltei, 3 meses depois, eu fui promovida. Olha isso. Então é a forma como você também quer construir a sua história. Exato. E lógico, se você sente que você tá num campo seguro, você se sente mais incentivado ainda pra se dedicar pelaquela empresa que te apoia, que te quer junto, né? É mais ainda, ao contrário que as pessoas, vai engravidar, não vai querer ser da empresa. Não, às vezes você quer dar o seu sangue por aquilo porque eles te abraçaram, te acolheram, né? E é o seu trabalho, você estudou uma vida pra isso, né? Não é um lazer, né? E a cereja do bolo é a Letícia. E enquanto você fala de você acolher esses pacientes e tudo, eu tô aqui pensando que muitas vezes a própria informação é acolhimento. Ou o contrário, né? Tipo, a desinformação é um negócio que te deixa num lugar muito solitário. Muitas vezes, quando você não tem alguém para conversar, para compartilhar, tipo de dúvidas. Quais são, assim, as principais dúvidas ou principal desinformação com que as pessoas chegam quando elas vêm te procurar? Aí a gente pode fazer um paralelo, tanto no congelamento de ovos quanto na reprodução assistida. Tem, assim, uns principais pontos que a gente pode esclarecer aqui, já informar um pouco as pessoas sobre isso? Tem. É engraçado você falar isso, né, Pam? Porque eu moro numa cidade relativamente pequena. Apesar de Sorocaba ter 900 mil habitantes, é uma cidadezinha de interior. E aí eu fui uma das primeiras médicas da cidade que começou com essa questão de rede social. E aí eu falava pro pessoal do marketing, falava, gente, pedir passar informação, porque as pessoas, parece que é uma coisa basal, que você tá repetindo mesmo, mas não é, são coisas simples, mas as pessoas não têm ideia. Então, por exemplo, congelamento de óvulos. Se eu congelar meus ovos, vai vencer? Quando que vence? Não, gente, não vence. E são coisas que parece que você tá falando do básico, mas o básico também precisa ser dito, né? E eu acho que voltado mais pro congelamento de óvulos, eu acho que basicamente é tempo de tratamento. As pessoas acham que dura 6 meses, não, dura 15 dias. Quando dura 15 dias? A média é em torno de 10 a 12 dias para você fazer o tratamento inteiro para congelar óvulos. Não engorda 20 quilos, porque todo mundo fala, não, eu vou fazer, eu vou engordar, não quero, não engorda. Você incha durante o período, porque os ovários crescem, né, pela estimulação ovariana para fazer O que acontece? A gente geralmente tem um ovinho por mês, um folículo que cresce e ovula. Para congelamento de ovos e para fertilização também, a gente quer que tenha mais, 3, 5, 10, 15, quantos a paciente tiver disponibilidade no ovário.
E então pensa, o ovário ele é uma noz, vai ficar uma laranja Bahia cada uma. Então você incha, mas não é de ganhar peso na balança de engordar, né? Então esse é outro tabu que muito se fala. Sobre o custo, infelizmente realmente ainda não é extremamente acessível, mas a gente tem visto cada vez mais campanhas de clínicas para fazer estímulo mesmo para poder incentivar as pacientes a congelarem, os tratamentos de fertilização, de empresas também. Então, tem muitas empresas que incentivam as funcionárias pagando uma parte do tratamento. Uhum. E não é uma coisa que você vai gastar todo ano, não. Você tem um custo caro para você fazer o tratamento em si, esses 10, 12 dias, porque como é uma tecnologia cara, as medicações são muito caras, a tecnologia em si, esse passo inicial é mais caro. Mas ao longo do caminho, você gasta um sapato por mês e olha lá, para você manter congelado, a sua vontade está guardadinha ali para o momento que você sentir que precisa. Outro ponto muito, muito, que o pessoal pergunta muito eu sou obrigada a fazer fertilização se eu resolver engravidar? Mesmo congelando óvulos? Na verdade, depende da idade que você vai estar. Então, sei lá, você congelou óvulos com 30, 32, você resolveu engravidar 42, talvez faça mais sentido fazer uma fertilização, porque a sua chance de gravidez é muito maior. Uhum. Mas isso não impede você de tentar naturalmente, se de repente não conseguir usar os óvulos que estão lá, porque daí realmente a fertilização in vitro para conseguir engravidar com esses óvulos, né? Eu acho que esses são os mais comuns, assim, tem alguma dúvida que vocês têm? Algum tabu? Se eu precisasse, já seria na médica. É que você falou, né, que você atende em Sorocaba. Atende e eu já sei essa resposta, mas me diz, você atende clientes de São Paulo? Eu sou de São Paulo, mas eu quero fazer um tratamento com você em Sorocaba? Super como dá. É que é? Eu tenho muito paciente em São Paulo. É engraçado que a gente tá em São Paulo, tem muito médico, mas eu falo que é indicação mesmo, né? Então, a amiga fez comigo e indicou. A gente usa, graças a Deus, a tecnologia, a gente faz muita consulta online. Uhum. Então, eu falo sempre que isso facilitou muito, porque eu acho que médico é igual marido, né? Dá bom pra você vai dar bom pra mim. Então, às vezes é legal você passar uma primeira consulta online, sentir se deu match com a pessoa que você tá pensando em fazer seu tratamento. Uhum. E se você achar que fez sentido, aí vai presencial. A maioria dos tratamentos são curtinhos, então em torno de 15 dias. E a paciente vai ter que ir pra lá 2, 3 vezes, e Sorocaba é uma horinha daqui, mesmo que de repente ela não possa ir com essa frequência, dá para fazer controle de ultrassom aqui em São Paulo, e só ir para coleta lá comigo, ou até venho para São Paulo, eu tenho parceria com o laboratório em São Paulo, então eu posso vir para São Paulo fazer esse processo. Então, a gente está em 2024, gente, eu acho que isso me deixa muito feliz, a gente tem acesso a tudo é viável, né? Então, super consegue sim. Que legal, isso é super bom saber, porque às vezes parece uma coisa assim, 12 dias, parece que a pessoa precisa ficar 12 dias lá, então. Exato. Isso, não, achei que era 6 meses, 12 dias tá ótimo, mas precisa ficar? Não precisa ficar, dá pra ter algumas conexões online, vai ter que ir uma vez ou outra e tal, então é uma possibilidade, eu acho que expande também, tipo, os horizontes de possibilidades também, de clínicas e tudo, acho que isso é muito legal. Você falou, acho que o médico é igual marido me veio na cabeça agora. Ai, meu Deus do céu. E eu acho que a gente não é nossa expertise, a gente pode fazer um dia de maridos aqui, mas eu não queria deixar de explorar também um pouquinho desse papel. Quando a gente fala do marido, quando a gente está falando de casais heteronormativos, e quando a gente está falando de um casal homoafetivo, ou a pessoa que não está engravidando. Às vezes é um casal que fez uma barriga de aluguel, às vezes são 2 mulheres, uma está engravidando, outra não. Qual é o papel dessas pessoas? Ou de que maneira, sei lá, talvez para Carol, de que maneira que foi importante para você, o que é importante o papel? Você tocou um pouquinho nisso também, quando você falou ali das coisas, dos afazeres e tudo, e você falou, é sempre das 2 pessoas. E para você, Inajá, quando vem assim, uma mulher que vai fazer o tratamento e a pessoa que está acompanhando, geralmente, que papel que ela tem ali? A gente tem eu sempre lembro de uma pesquisa que é a pesquisa de equidade de gênero no mundo. E se eu não me engano, essa é a última que teve, tá? Deve ter uns 2 anos já. Ela faz o seguinte, essa pesquisa mede no mundo inteiro, para cada dólar que um homem ganha, quanto que uma mulher ganha. E na Islândia é o país que é mais próximo do valor do homem e da mulher, que na época era 85 centavos de dólar, se eu não me engano, 80 e alguma coisa, 81 talvez, enfim, a gente pode olhar, mas assim, era o país que chega mais próximo em equidade, ainda assim é um valor menor que a mulher ganha. E o que eu acho muito interessante para essa conversa que a gente está tendo é que onde eles viram esse crescimento, essa aproximação do dólar do homem para o dólar da mulher,
foi quando eles começaram a ter licença paternidade mandatória, assim como a licença maternidade. Então, dentro do trabalho agora não tem, é tudo igual. Os dois saem, ou até pode escolher, mas é mandatório, um sai, outro sai, é ao mesmo tempo. Isso não é uma ajuda, assim, não depende só também tanto da pessoa e tudo, mas a carreira dela vai se desenvolver de maneira igual nesse momento. Maneira igual, talvez estou exagerando um pouquinho, porque a mulher passa por muitas mudanças, né? Mas esse número, ele sempre me chama atenção por conta desse tópico. Eu falei, caramba, parece que é uma coisa que não deveria estar tão ligada, mas está super, super ligada. Então, queria saber como é que foi, como é que é esse papel, como que vocês veem esse papel do pai. E aqui falando do pai, ou do companheiro, ou da companheira, e falando da nossa experiência também. Eu fui fazer um curso esses dias de pais de primeira viagem, coisa assim, e meu marido perguntou, eu tava falando de parte, ele falou, e qual é o meu papel nessa hora? O que eu acho? Eu achei que ai, que bonitinho. Da parte dele perguntar, eu falei, cara, e a resposta foi tipo, o seu papel não é ficar no celular mandando notícia pra todo mundo. E eu achei interessante isso também, porque você imagina que pode querer estar ali dando notícia, tipo, tá bem, gente, tá assim, 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 e vai fazer isso de uma maneira muito genuína e bem intencionada. Eu falei, caramba, como a informação realmente é importante, porque quem tá ali junto, e aí a pessoa que respondeu falou, cara, você tem que estar presente ali, junto, tipo, vocês dois juntos, presente pra ela, mas presente também vocês dois juntos e tal, e eu achei interessante. Como que é pra vocês essa percepção do companheiro ou da companheira? Pode começar. Posso começar? Pode. Bom, pra mim, como médica, é fundamental. Eu não consigo, a consulta médica, ela é do casal. Então, pensando na parte de infertilidade, metade das causas de infertilidade são masculinas, metade é feminina. Então, ponto. A equidade existe. Olha, e até, exato. É uma parcela igual para homem, em torno de 40%, para mulher mais 40%, e o resto é dos dois juntos. Então, é super importante. E tem uma tendência até que o homem tenha, daqui para frente, mais causas de infertilidade que a mulher. A tendência é isso, o homem piorar ao longo do tempo agora. Então é fundamental pra mim, se eu não tô com um casal lá, e infelizmente a gente pega muitos casais que é mulher que vai sozinha, ou dos casais, dos parceiros do casal, e aí até pra informação nossa, pra tirar a informação, pra poder entender o que tá acontecendo é difícil, mas o homem ainda tem um tabu muito em relação a isso, né, a questão da infertilidade pro homem ainda mexe muito mais com a masculinidade deles do que a gente com a nossa feminilidade. Apesar de ser extremamente difícil pra gente entender a infertilidade, porque nós, em tese, uma criação de a gente engravida de qualquer jeito, fácil, cuidado que tudo você engravida, quando você quer engravidar, que você não engravida rápido, te tira esse poder de decisão, né? Então é difícil, mas pro homem tem essa questão de mexer com a masculinidade. Então tem muito homem que tem vergonha de ir na consulta. E porque eu vou fazer perguntas íntimas, então também é um processo difícil, né? Mas é fundamental. E não só porque eu falo que, independente de onde a gente tenha achado a causa da infertilidade, a infertilidade ela é do casal. Porque aquele sonho que eles estão construindo é do casal, né? Então é importante que, mesmo que não seja uma questão masculina, ele esteja presente para poder dar apoio para a mulher, né? No congelamento de óvulos, quando vão casais, sejam homoafetivos ou não, é importante também a figura do parceiro e da parceira pro apoio da decisão da pessoa de congelar óvulo, né? Então, poxa, eu sou casada, se eu vou congelar óvulos agora, meu marido tá me apoiando? Super. Eu falou, não, se é a sua decisão, se esse momento pra você faz sentido, e ele vai comigo e tá tudo certo. Então é importante, porque pra você não se sentir sozinha nessa escolha. Se você tá num relacionamento que você tá tomando uma decisão sozinha, perde um pouco o sentido também, né? Porque a maternidade tem a maternidade solo, mas a maior parte das vezes não é sozinha. Ela é uma divisão, não só de tarefas, mas de emoções, de sentimento, de investimento de tempo, de tudo, né? Então, faz total sentido ter. E quando a gente fala da maternidade solo, muitas vezes a paciente ela vai sozinha, mas muitas vezes é com alguém da família. Com a mãe, com a irmã, com uma amiga, para ter esse apoio. Porque a rede de apoio é fundamental em qualquer decisão que a gente toma, ainda mais quando envolve um sonho, né? Um investimento financeiro e um sonho, uma escolha, você está escolhendo por você. E a gente escolhe tanto o filho, o marido, a esposa, a mãe, e o momento que você escolhe você, às vezes pra gente até
a gente se culpa, né? Parece egoísta, né? Exato, traz uma sensação, assim, de egoísmo. Então, é muito importante. Eu falo que eu peço para as pessoas, sempre que puder, se veio sozinha na primeira, no retorno, trazer o parceiro ou a parceira, porque até para a pessoa entender o processo, o que está acontecendo, para onde vai, como vai ser, e até para como você... Eu ia falar o gaúcho, né? Aí eu ia falar como o gaúcho perguntou. Como que a pessoa pode ajudar a outra naquele momento? Essa é a pergunta. Por que o teu parceiro tá aqui? Pra saber se não for, se for uma decisão sua, não for problema de infertilidade dele, né, for da mulher, pra ele saber a posição dele em como te ajudar, em como te apoiar, nem que seja emocionalmente, que é isso, né? Então faz total diferença. Exatamente. Passou uma história na minha cabeça agora, um filme na minha cabeça. A relação de parceiros, né? No meu caso, homem e mulher, ela é dia a dia. E ter um filho é uma escolha, como você mesmo falou. Mas tem timings diferentes. A Pan tá sentindo na veia o Otto, não sei se podia falar o nome, mas o Otto vindo agora. O seu marido vai não caiu a sentir ficha. muito depois. A gente nunca pode generalizar. Acho que tem pessoas, né, companheiro, companheira que sentem um pouco antes, outros sentem um pouco depois. Eu e meu marido, eu conto que eu sou muito privilegiada, graças a Deus, e o Vabo, meu marido, ele é muito parceiro. Quando a gente descobriu que estava grávidos, ele é empreendedor. Então ele tomou uma decisão que ele ficaria 60 dias comigo, após o nascimento da Letícia. E foi o que aconteceu. Quando a Letícia nasceu, ele ficou 60 dias comigo, e eu falo que foi fundamental. Eu tive um período do nascimento dela, teve umas complicações, né? Então, eu entrei em 21 horas de trabalho de parto. Você falou de ele ficar com você no momento desse curso que vocês passaram, né? E eu fiquei em 21 horas de trabalho de parto, e ele estava o tempo todo comigo. Seja fazendo uma massagem, seja vendo se eu precisava de uma água, se eu queria comer, se eu estava bem, do meu lado. Dançando. Dançando. E o pós-nascimento dela, né? Eu tive muito problema com a amamentação, então eu tive ali uns 40 dias que eu sofri muito com a amamentação. Ele tomou decisões ali, pra mim, que foram imediatistas e foram perfeitas, né? Desde fazer o freio da língua da Letícia com uma semana até, cara, vamos buscar uma ajuda à noite, pelo menos nesse momento, pra você conseguir ter uma sanidade mental. E naquele momento eu não conseguia pensar, eu tava no meio de um porpério. E aí depende muito de mulher para mulher, cada mulher tem um porpério. E para mim foi muito complicado esse momento de baby blues. Ter ele foi fundamental para conseguir garantir minha sanidade mental e ter o apoio necessário e o carinho que eu precisava naquele momento. Obrigada. Você é perfeito, baby. E eu acredito que olhando para esse cenário de paternidade, hoje, vendo o meu cenário, 20 dias não é nada. Se deveria ser 2, 3, 4, 5 meses, não sei. Sei de empresas que oferecem 6 meses de paternidade. Acho maravilhoso. Porque qual que é a única função que o marido não consegue fazer e que a mulher consegue? Dar o peito. Amamentar. Sim. E aí é peito mesmo, leite materno. Por quê? Porque mamadeira o marido consegue. Então hoje eu falo pro Vabo que ele tem que saber fazer tudo que eu sei fazer. Por quê? Porque eu vou viajar semana que vem, vou ficar uma semana fora. Ele tem que estar ali presente no dia a dia da Letícia. E é no perrengue que se cria o afeto. Você pode estar ali no dia a dia, brincando, dando carinho, mas quando a criança não dorme, quando a criança está doente, quando a criança não come, quando a criança, enfim, tem inúmeros percalços, é ali que ela se sente acolhida. Então, esse momento, esse contato que o seu marido vai ter com o Otto é importantíssimo, no banho, pele a pele, é pele a pele. Inclusive tem, não sei, não tô falando aqui, né? Até agora tá tudo solta perfeito. hormônios quando o pai não tem uma relação? Sim. Até de cheiro, tem receptor para hormônio para tudo, para identificar. Porque a mãe, o bebê tem todo o desenvolvimento intraútero, já tem essa sensibilidade. E o pai tem que ter o tato para poder ter essa... tirar a camiseta, colocar a criança junto, dar banho, muito pele a pele. E
e a gente teve bastante isso no começo, nunca vai ser mil maravilhas, não espere que o homem vai fazer tudo que a mulher faça, é um período de aprendizado. Pra Eu todos, acho que né? isso, muita comunicação, garantir que você saiba expressar o que você espera da pessoa, né? Eu tô entrando para outro universo agora, mas eu acho Mas que eu falo, ninguém nasce sabendo ser mãe, ninguém nasce sabendo ser pai, e nem a criança nasce sabendo que de fato instinto é mamar. Então, tudo é aprendizado, né? Tudo é tudo aprendizado. aprendizado. E para todos, então, aprendizado da mãe com o filho, do pai com o filho, do casal entre si com o filho, então não é fácil, não. Então, É um momento de muitos desafios. Você falando de aprendizado, fiquei aqui pensando, Carol, tinha alguma coisa que você queria saber antes, que você fala, puxa, se eu soubesse disso aqui, deve ter muitas. Tem alguma que te vem na cabeça que você fala, puxa, eu queria saber isso aqui antes? Se eu tivesse tido amigas mais próximas que estivessem grávidas, a rede de apoio por trás no sentido médico. Então, você não vai saber que a sua criança vai nascer com o freio que vai impactar a amamentação. Mas, se eu soubesse que tem fono que apoia nesse processo, que tem osteopata que apoia nesse processo, que tem, enfim, inúmeros profissionais por trás, físio, tudo, que podem ajudar no processo, é fundamental. E aí você tem uma pediatra que te guie e que dê as orientações necessárias. Acho que isso para mim ficou muito claro. Se uma mãe, você que é mãe ou vai se tornar mãe, procure entender quais são os profissionais que podem te apoiar nesse processo pós-maternidade, ou seja, quando sua criança acabou de nascer. E mesmo assim, talvez não, com certeza terão perrengues no meio da E tenha grupo de mães. Minhas amigas falaram assim, de madrugada a gente acordou, daí ficou trocando informação, tá dando de mamar pra um, daí já ficou falando do outro, que aconteceu isso hoje, é o grupo da maternidade da madrugada. Maravilhoso. O acolhimento ali. E aí, pra você, Ina Jacuna, eu acho que teve muito a ver, inclusive, né, com informação e profissional e tudo. O que você daria de conselho, assim, pra quem tá na dúvida, eu não sei se congela, não sei se eu faço fertilização, não sei se isso... E tem uma... E realmente tem dúvidas internas e estão na dúvida assim, mas eu já procuro um médico para saber sobre isso? Ou porque às vezes a pessoa acha que ela tem que dar com a decisão tomada antes. Eu acho que a resposta da Carol foi muito assim, tem muitos profissionais prontos para te informar sobre as coisas. Sim. A pessoa precisa estar muito informada antes e estar com a decisão tomada antes de procurar um profissional. Ou faz sentido que ela te procure para tirar dúvidas? Faz todo sentido, Pan. Na verdade, a gente vem dentro da medicina com uma campanha muito grande com os ginecologistas, porque como o congelamento de óvulos é uma coisa relativamente nova, a orientação base, né, geralmente, vem do ginecologista, porque eu sou ginecologista, mas eu faço hoje praticamente 95% só reprodução. Então, a paciente já chega para mim buscando essa informação ou buscando esse tratamento, mas a informação base da importância da idade, em que momento eu parar para pensar nisso, vem do ginecologista que te acompanha todo ano, que faz a sua rotina. Então, a gente vem muito nessa campanha de conscientização dos próprios médicos ginecologistas, que são quem estão em acompanhamento mais próximo dessas pacientes, antes até de chegar na gente. Interessante. Porque faz toda a diferença. Então, quando começou essa história do congelamento de óvulos, a pessoa falava assim, não, até 35 anos, que de fato é quando a idade começa a ter uma queda mais importante de quantidade, qualidade do óvulo para a mulher, até 35 tá legal. Mas a gente tem muito estudo mostrando que o ideal é que a paciente comece a ter informações sobre isso entre 25 e 28. Por quê? Por mais que naquele momento ela não esteja pensando em gravidez, talvez não tenha nenhum relacionamento, mas é aquele momento de você plantar a sementinha, de que dali 10 anos ela vai começar a ter uma queda importante da parte reprodutiva dela, e que ela precisa se organizar, é um planejamento reprodutivo. Então tudo hoje é planejamento, né? De fato é. Então o ginecologista nesse período olhar para aquela paciente, você tem alguma doença que pode prejudicar a sua fertilidade? Você tem endometriose, alguma doença autoimune, lúpus, alguma coisa? Poxa, então vamos pensar nisso mais cedo ainda. Avaliar a reserva ovariana, que é uma coisa que agora que tá se falando mais, de antimileriana e tal. Então, ela usa a pílula com 25, vamos parar um mêsinho, vamos olhar como que tá essa reserva ovariana, porque se você tiver uma baixa reserva, que você vai descobrir com 35 já é tarde.
Então, a gente está brigando agora, lutando para essa conscientização dos próprios médicos, e não só dos pacientes, que também faz parte dessa conscientização, mas dos próprios médicos já incentivarem essas pacientes com 25, 28, já se informar sobre isso, já passar com o especialista, não porque vai lá congelar, não, mas para entender por quê, como, onde. Tem uma campanha nos Estados Unidos que eles estão fazendo isso no colégio, no ensino médio, no high school para os pacientes, para as meninas. Já chegando lá e falando, se você tem endometriose, você não tem, a mulher depois dos 35 tem uma dificuldade maior de engravidar, falando sobre o congelamento de óvulos, como que funciona, para essa conscientização vir desde a escola. Porque quando chegar numa idade que ela não pensaria nisso, ela pelo menos se organizar nesse planejamento reprodutivo. Poxa, eu penso algum dia ser mãe, quantos filhos eu quero ter? Então, até me perguntaram, mas você vai congelar óvulos se você é casada? Vou, porque eu quero ter 2 filhos. Então, se eu tô pensando em ter o primeiro agora com 35, meu segundo vai vir lá com 39, 40, então eu já tô fazendo um planejamento reprodutivo do meu futuro. E é plantar esse planejamento nessa paciente que tem ali 25, estourando 28, para quando chegar nessa idade que começa a ter essa queda, ela já tenha feito algo, porque os estudos mostram que assim, quando você recebe essa informação, você leva mais ou menos 3 a 4 anos para você computar, entender e ir atrás de ajuda. Então, se você pegar a paciente com 35, ela vai fazer isso com 37, 38. Então, hoje, a maioria das pacientes que congelam óvulos é com 37, 38. Olha só. Então, se a gente conseguir puxar isso para 25, 28, ela vai chegar pra gente com os 30. E aí, ela vai estar super bem, com muito mais chance de ter um tratamento bom para ela e de dar certo. Então, é tentar buscar essa conscientização cada vez mais cedo. Não necessariamente de ir lá fazer o tratamento, não. E eu até brinco, se você tem 25, você vai, passa, já entende o quanto custa, quanto tempo dura, você guardar um sapato por mês que você gasta, você vai com 32 congelar sem dor de cabeça nenhuma. Então isso também faz parte desse planejamento, até essa orientação financeira, né? Então quanto antes elas chegarem no ginecologista ou na gente para ter essa informação e não necessariamente ação no tratamento, para poder trilhar esse planejamento reprodutivo. Isso eu acho que por isso que eu brigo tanto em rede social para passar informação, para isso chegar, enquanto mais gente chegar, mais informação a gente vai mais empoderada da gente estar das nossas escolhas e decisões, né? Nossa, e é muito poderoso mesmo, que você falou agora que leva 4 anos, eu fiquei pensando, cara, se tem alguma mulher que nesse momento tá pensando, ela fala, mas eu já tô pensando há 2 anos, né? Então, tipo, não sei, tá aqui, ó, você tá acolhida, minha filha, porque leva geralmente 4 anos pra todo mundo. Então, é um processo realmente. Eu vou te falar por mim. De você internalizar aquilo, tomar essa escolha e tal, fazer as suas pesquisas, conversar com alguém que fez, conversar, saber como é e tal, se informar, realmente. E a gente vai chegando aqui no final, gente, mostrando ali as porque a gente tá aqui. Tá super envolvida, um assunto que muito me interessa aqui, tô super envolvida. E aí, antes da pergunta final aqui do que vocês vão deixar, eu tenho só mais uma que a gente ouve muito dizer hoje, tipo, quando a gente fala de empoderamento feminino, a gente vê, tipo, então, women can it all, tipo, as mulheres podem tudo e tal. Não sei exatamente o que engloba esse tudo, mas agora é mais pessoal mesmo. Qual é a sensação de vocês? Tipo, uma mulher, ela pode tudo mesmo? Você, tipo, qual é a sensação de que você pode, ou você tem alguma coisa, a sensação de que você não pode alguma coisa? Aqui a gente tá falando, né, de carreira e maternidade, que talvez para algumas pessoas a resposta é óbvia para um lado, de tipo, se eu quiser uma coisa eu não vou poder ter outra de jeito nenhum. Para outras é óbvia de eu quero tudo que eu quero, eu vou conseguir fazer, vou construir. Qual é a sensação pessoal de vocês quando vocês ouvem isso? Tipo, eu posso fazer tudo que eu quiser. Carol. Nossa, profundo, gente. Eu acredito que independente do gênero, se você é homem, se você é mulher, você pode sonhar, the sky's the limit. Você pode sonhar até onde você quiser. Então, entrando naquela linha do que eu já falei, sempre tentando não se vitimizar e sempre tomando ações, sendo você o dono da sua própria vida, você traçando objetivos, você tendo metas claras, você entendendo... E não é nem entendendo qual que é o seu propósito, porque muitas vezes a gente vai morrer e nem sabe qual que foi o nosso propósito de vida, né? Acho que hoje tem uma ansiedade, uma necessidade de qual que é o meu propósito de vida, pra que eu vim, de onde eu vim. Porquê, né? O porquê. Vive. E eu acho que na linha de vive intensamente e com vontade de viver para que você atinja aquilo que você busque. De forma geral, seria isso. Eu sempre lembro, cara, de uma coisa que uma vez, uma conversa informal, a gente foi almoçar, eu e o Gabs, e aí você estava numa crescente na carreira, muito legal.
E você falou assim, cara, não tem erro. Você precisa ser humilde quando você erra e não pode deixar aquilo te paralisar. Você tem que ter confiança pra resolver e ir pra frente. Eu acho que eu nunca te falei isso, mas isso sempre ficou na minha cabeça de uma maneira tão simples, assim, e tão sintetizando tudo isso, cara. Você tem que ter humildade pra saber que você vai errar e quando errar, beleza. E errou, aprende, segue em frente e vai indo. Pra mim, faz muito sentido Ai, com que isso que você lindo. falou. E falo isso pras pessoas. Falo, não, gente, eu tenho uma amiga que ela fala assim, ó. É que não é Sempre trivial, lembro não é isso. trivial. não Acho é. que a humildade, ela, pra mim, ela é a principal característica de um ser humano. É você ser humilde. Você conseguir conversar com qualquer pessoa, independente de classe social. E o aprendizado, ele vai estar aí, a gente vai errar o tempo inteiro. Se a gente não se permitir, ainda mais falando de maternidade. E se a gente você... cresce assim. A É a gente única cresce maneira de crescer assim. errando. Se a gente acerta sempre, a gente não tem crescimento nenhum. Não tem. Se você não tá errando, é porque você não tá. Se você não tem. Se você tá tentando e você não está errando, alguma coisa tá errada. Você precisa errar. Ou Porque é você não através do sai do lugar, aprendizado né? que você cresce. E você, não já? Já até me perdi. Olha que você ainda não tá Eu não tenho essa desculpa ainda pra esperando. Não, tô brincando. Eu acho que eu concordo e assino embaixo do que a Carol falou. Eu acho que a única coisa que talvez eu ainda. Eu brinco que se um dia eu descobrir. É difícil, né? Mas se eu descobrisse como a gente conseguir ter mais controle do nosso corpo como mulher, no sentido de gravidez e maternidade, pra mim eu estaria. É a única coisa que me frustra, eu acho. Assim, como eu sou, de novo, muito controladora, esse poder de decisão ser tirado da gente, pra mim, ainda é uma coisa, assim... É difícil. Então, por isso que eu brigo tanto pra divulgar isso. Pra gente conseguir cada vez mais cedo ter essa informação, pra gente conseguir ter esse controle um pouquinho maior. Porque a gente tem essa tradição de achar que engravida fácil e rápido, e nem sempre é assim. Isso é frustrante, tira esse caminho da gente, e quando a gente adia, eu tenho tanta paciente passando e fala assim, doutora, se eu soubesse antes disso, poxa, então estamos aqui para isso, para você saber, porque infelizmente a gente não consegue controlar o fisiológico, isso ainda não chegamos, eu tenho fé que um dia a ciência ainda vai chegar aí, mas a gente ainda não conseguiu, a não ser congelando, então enquanto a gente não consegue, eu acho que a informação é nosso maior poder. E autoconhecimento, e se conhecer seu corpo, e o que pode, o que dá, o que não dá, né? Então, isso ainda é o único ponto que eu acho que me pega, mas de resto, eu concordo assim embaixo do que a Carol falou. Eu acho uma coisa muito legal também sobre você e o seu trabalho, que é, bom, você está com uma clínica sua, começar que isso é muito legal, que sempre que a gente vai fazer alguma coisa que é nossa, é a gente se jogar e esperar que o paraquedas abra, você se joga ali, você prepara tudo, mas você espera realmente que ele abra. E você entrega muito. Eu acho muito interessante, quem te segue ou quem não segue, siga aí nas redes sociais. É muito legal, porque parece que dá... É engraçado, também. Mas é que dá pra sentir o cuidado. Isso que você contou aqui agora, dá pra sentir esse cuidado quando você responde uma caixinha. Quando você entrega uma informação. Tipo, você tá respondendo ali com carinho, com amor, e você quer que essa informação chegue na outra pessoa e que ela seja uma semente ali para aquela pessoa, que realmente ela faça alguma coisa com aquela informação. Então, isso, que quem tá assistindo vê aqui, e quem te conhece, eu te conheço pessoalmente também, sabe que é isso. É o mesmo carinho, é o mesmo cuidado, é a mesma intenção, e isso faz muita diferença. Isso, com certeza, muda a vida de muitas pessoas, muda a vida de muita gente que vai até você, que vai até o seu consultório, mas muda a vida de muita gente também que eu imagino que você nem conhece. Exatamente. Tipo, tem esse alcance. Eu li um negócio na internet esses dias. Às vezes você tá diante de pessoas que você nem imagina e fazendo bem sem saber, né? Eu acho que... obrigada, obrigada mesmo. Fico muito feliz. Porque é isso. Eu falo que... Gente, eu tô de verdade me achando matando a Carol, porque a Carol é uma empreendedora. E eu tô assim, ela chegou... Eu fui olhar na internet, né, daquele Instagram, ela suando, meu Deus do céu! Enfim, porque médico é o pior empreendedor e pior business que tem na vida. Assim, a gente não tem nada na faculdade, a gente sobre negócio, sobre empreender. Então, quando eu resolvi abrir meu consultório, nossa senhora, eu chorava, assim. Primeiro, como que eu vou pagar isso? Você sai da faculdade, você saber como cobrar uma consulta, como precificar. E aí, quando você vê aquele monte de número, você sabe ver gente. Eu não sabia ver gente, não sabia ver número, e ideia, e vigilância, não sei o que. Eu olhei e falei assim, gente, eu não vou dar conta. Não vou dar conta.
E aí ter esse feedback do tipo, ó, tá muito legal, você tá dando certo seu trabalho. Além disso, dá conta de ainda ir na rede social pra poder passar informação de qualidade, vir pra cá. Então isso dá um no coração, assim, muito grande. A verdade é que mulher tem muito síndrome de impostor. Tem, Muito. exato. O seu relato é o exemplo disso. Você conseguiu sobrepassar qualquer obstáculo pra estar onde você tá hoje. Sim, com certeza. E graças a Deus, por mais Inajás no mundo. Com certeza. Gente, eu vou ter que ir agora para nossa última pergunta. Essa aqui já me abriu 300 janelas. Vocês não tão, eu digo para as pessoas que eu tô a aqui gente falando. marca mais uns 3 podcasts. Parece que eu tô aqui perguntando para você, mas cada vez que vocês respondem, eu queria fazer outra pergunta. Tipo, então vamos aprofundar nesse aqui, vamos aprofundar naquele ali. Então a gente vai para nossa última pergunta, que é o seguinte. Bom, aqui na Kiwi, a gente tem a maneira como a gente opera, o modus operandi aqui que a gente trabalha, é muito baseado nesses 3 L's. Então a gente diz, né, o primeiro é o Life Center Design, que toda solução que a gente desenvolve, a gente pensa muito naquilo, em colocar a vida no centro daquilo. Então, tipo, com as pessoas envolvidas e tal. O segundo L é de Listening to Everyone. Então a gente ouve todo mundo que está envolvido, seja quando um cliente chega com uma pessoa, né, que vem o cliente, mas a gente às vezes tem que desenvolver uma trilha, uma solução, uma consultoria para outras pessoas e as pessoas aqui também. A gente envolve todo mundo. E o último é o legacy. A gente também sempre acredita que a gente deixa um legado. Aonde a gente passa, a gente deixa um legado com alguém. Às vezes pode ser numa ligação, que a pessoa vai desligar e vai estar ansiosa, ou ela vai estar mais feliz ou não. Pode ser numa super solução, uma super consultoria, pode ser qualquer coisa, pode ser numa caixinha do Instagram ou num almoço, porque realmente a gente deixa um legado e a gente lembra dessas coisas. Então, queria perguntar para vocês, se vocês fossem deixar uma coisa, um legado aqui, nesse podcast, já deixaram vários, gente. Eu acho que eu tô até pedindo demais, entendeu? Mas se fosse uma frase, uma palavra, o que vocês deixariam? E a gente gosta de deixar alguma coisa também representando isso com vocês. Então a gente tem aqui um quartzo verde, que a gente gosta bastante do verde aqui. Ui, abaixar com essa barriga. Apertou. Coitado Desculpa, filho. Mamãe tá acostumando aqui ainda. Então, o que representa isso é um quartzo verde, que é Ai, que lindo. pra vocês levarem com vocês alguma coisa nossa. Vai ficar no meu consultório novo. Amei. Pra gente. Amei. E aí, perguntar pra vocês qual é essa frase, que depois a gente pede pra vocês anotarem aqui no post-it, a gente deixa no mural que a gente tem de todo mundo, o legado que as pessoas deixaram. Eu já até baixei a cabeça pra deixar pra você. Ela falou pra mim aqui, aí eu fiz Quando o professor vai fazer. Tô olhando. Olha, eu acho que de tudo que a gente conversou, acho que talvez o que tenha ficado pra eu deixar pra vocês é que conhecimento é poder. Eu acho que é isso. Porque o que a gente mais falou foi de informação. Então, da parte médica, da parte de empreendedorismo, da parte da maternidade, o que pode acontecer, da parte da carreira. Então, acho que é a informação, é o conhecimento. Acho que isso é nossa maior arma na vida, assim. Não precisa, você pode não ter dinheiro, você pode não ter a melhor profissão, mas se você tem informação, você vai para qualquer lugar de qualquer jeito. E se conhecendo pessoas, conhecendo a maternidade, conhecendo a medicina, você chega em qualquer lugar. Então, acho que conhecimento, informação é poder, sempre. Agora vai! Agora tem que ir, né? Um pouco em linha do que você comentou, eu acredito que o nosso maior bem é o nosso tempo. E me tornando mãe, isso ficou ainda mais evidente. Use o tempo da melhor forma, porque é muito curto. Se a gente for viver 100 anos hoje, com os nossos 20 anos, 20 alguns. com os nossos 30 e poucos anos, a gente tem pouquíssimo tempo adiante. Ser mãe, não ser mãe, ter cachorro, não ter cachorro, né? Casar ou não casar. Casar ou não casar, independente do que a sociedade impõe. Tenha autoconhecimento, busque por autoconhecimento para você ver como você quer usar o seu tempo. Tem uma palavra que a Carol falou, viva. É isso. Nossa! Você não dá tchau, não quero dar tchau. Eu tô imaginando que tá conversando. Mas para encerrar aqui, gente, agradeço muito. Carol, muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo de estar aqui. E Najá, muito obrigada por vir de Sorocaba até aqui, imenso. por oferecer pra gente tanta informação aqui também. Conte sempre comigo. Foi sempre. muito legal, gente. Eu quero fazer a parte 2. Vamos fazer isso. Se tiver tantos comentários, não vamos fazer. Mas comentem se vocês quiserem. E eu sempre acho que é um convite. Quando você acompanha
o nosso podcast, seja ouvindo no carro, lavando louça, assistindo vídeo, alguma coisa assim. Eu sempre agradeço muito o tempo de vocês, que você investiu. Espero que a gente tenha compensado esse tempo que a Carol falou aqui, tipo, entregando coisas interessantes para vocês. Se vocês não conheciam Carol e Najá, é um convite também para conhecê-las, para acompanhar, para fazer pergunta. Eu não sei se eu posso fazer isso, né? Para Najá, eu sei que eu posso fazer pergunta, mas eu já falo também. Vai, faz pergunta pra Carol também, de carreira e tal. Aqui. Manda lá. Porque às vezes isso daqui é só o começo de um papo, ou só o começo de alguma coisa que pode ser muito legal. Muito obrigada, gente, vocês que ficaram até agora com a gente. A gente se vê na próxima. Deixem perguntas, coisas que queiram saber aqui, que a gente vai lá e responde também, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.